Muito bem, pessoal. Sejam bem-vindos de volta ao Candace Vivek. Muita coisa acontecendo porque estamos cada vez mais perto de novembro. Bem, Trump foi entrevistado pela Associação Nacional de Jornalistas Negros. Aliás, quem sabia que isso existia? Por que precisamos de uma Associação Nacional de Jornalistas Negros? Por que não apenas jornalistas? Eu não sei. Será que eu estou louca? Enfim, ele foi excelente. A mídia está muito irritada, porque ele disse basicamente o que todos nós estamos pensando, que é: quando foi que a Câmara marxista se tornou negra? Além disso, mais tarde no programa vou falar com vocês sobre a Ballerina Farm. Vocês sabem do que estou falando. Aquela conta do Instagram, a esposa tradicional que inspira todo mundo. Bem, ela cometeu o erro de se abrir para uma jornalista de esquerda que, sem surpresa, odeia a vida da Hannah e acha que ela está sendo mantida em cativeiro pelo casamento e pelos filhos. E agora a Hannah respondeu, e eu vou dar a minha resposta à resposta dela e à jornalista. Grande história. Vamos cobrir isso. Mas antes, precisamos falar sobre Israel, porque, não sei, a mídia insiste que falemos sobre Israel e que apoiemos Israel. Bem, todos nós ouvimos os rumores de que os detidos palestinos agora, quando digo detidos, quero dizer pessoas que não foram presas ou julgadas ou que não passaram pelo sistema judicial. Eles estão simplesmente sendo mantidos, presumivelmente para interrogatório. Bem, ouvimos rumores de que eles estavam sendo submetidos à tortura e que estavam sendo vítimas de estupro. E acontece que esses rumores são verdadeiros. Então vou apenas esperar que todos os meus colegas, podcasters e políticos cristãos condenem isso, que venham a público e condenem isso. Por que eu sinto que vou esperar por muito, muito tempo? Por que será? Vamos falar sobre isso. É sobre isso que vamos falar no Candace. Meu Deus, eu já sei que vou me meter em muitos problemas por causa deste episódio, principalmente porque todo mundo na mídia sabe, e eu já disse isso no meu emprego anterior, que você tem que ser radicalmente pró-Israel, e se não for, eles vão atrás de toda a sua vida tentar fazer você ser demitido e ainda vão aplaudir quando conseguirem te demitir. E ao mesmo tempo, insistem que é porque são vítimas, eu acho, ou algo assim. Enfim, eu tenho me impressionado com esse relacionamento tão especial entre os Estados Unidos e Israel. Onde nós, como conservadores, deveríamos ser pró-vida, muitos de nós deveríamos ser cristãos. Você sabe, algumas pessoas dizem que são conservadoras, mas não são cristãs. Ok, tudo bem. Mas aqueles de nós que dizem que são, deveriam ser cristãos em todas as situações. E a ordem, a exigência, como eu disse, é que toda vez que algo acontece lá em Israel, todo mundo use sua plataforma para se manifestar. Você se lembra disso, aliás, quando o Piers Morgan, naquela entrevista de 1h30 que ele fez comigo, perguntou: por que você não tweetou imediatamente no dia 7 de outubro condenando o que aconteceu? E eu disse a ele, bem, não só condenei isso várias vezes no meu programa, mas também, por que eu sou obrigado a emitir uma declaração no meu Twitter em 5 segundos só porque sou cristão? E eu perguntei a ele, sabe, há um monte de coisas acontecendo com cristãos agora no mundo. Escolha um país, escolha uma cidade, escolha um lugar, Nigéria, Canadá, igrejas sendo queimadas até o chão. Você faz a mesma pergunta aos comentaristas judeus e conservadores judeus quando algo acontece na Nigéria? Você faz a eles as mesmas perguntas sobre a Armênia? E então ele ficou muito feliz em seguir em frente porque, claro, ele não quer. Então, sim, nós vimos esses vídeos. Eles ficaram horrorizados com a morte de crianças. Assassinado por bombas na Palestina. Vimos vários vídeos de igrejas cristãs sendo bombardeadas e destruídas. Disseram-nos que há um túnel debaixo de cada um deles. E então, a única maneira, eu acho, de chegar a esses túneis, ou de obstruí-los, é bombardear essas coisas até a destruição total. E ao mesmo tempo, eles estão nos dizendo que se você tem algum problema com isso, se você se incomoda com crianças inocentes sendo mortas, então você é pró-Hamas, o que é um absurdo. E então começamos a ouvir relatos de pessoas que estavam simplesmente sendo reunidas, detidas e torturadas. E nos disseram que isso não é verdade. Aquilo era propaganda do Hamas, embora publicações israelenses tenham confirmado isso. Então, antes de mais nada, quero mostrar a vocês o tweet desse cara. Isto é, vou rolar para baixo até aqui. O nome dele, espero estar dizendo corretamente, mas provavelmente não estou, é Shail Ben Ephraim. Ele é o anfitrião da História da Terra de Israel. Podcast. Ele é um escritor freelancer e editor, e é extremamente sionista, extremamente pró-Israel. E acho que chegou um momento em que ele não conseguia mais fazer aquilo. E o que estou falando é de mentir continuamente ou fingir que você não enxerga o que está acontecendo, ok? E ele escreveu isso.
Ele escreveu: "Sinto-me estúpido e envergonhado." Em maio, uma reportagem foi publicada na CNN detalhando os abusos de Taiman. Esta é uma prisão que fica em Israel. Depois, o New York Times publicou seu próprio artigo sobre isso. Ambos foram respaldados por fontes israelenses cruzadas com fontes palestinas. Eu os ignorei porque minhas fontes do governo e a mídia israelense negaram tudo. Minha vida inteira me disseram que a mídia internacional queria prejudicar Israel, que todos eram antissemitas. Mas hoje percebi o quanto fui enganado. Pelo meu país, pelos meus amigos, pela minha mídia, hoje, muitas das pessoas com quem conversei e que negaram essas acusações admitiram que eram verdadeiras. E o pior de tudo é que nada disso está vindo à tona porque as forças de defesa de Israel e o governo mudaram de opinião sobre o assunto. Está vindo à tona porque a pressão do Reino Unido, do TPI e do CIJ estava ficando grande demais para ser ignorada. Isso colocaria Netanyahu e o chefe do Estado-Maior em sérios apuros. Então eles finalmente disseram a verdade, que Israel está rotineiramente torturando detentos, que o abuso sexual é relativamente comum lá, que pessoas foram torturadas até a morte. O pior de tudo é que muitas das pessoas nessa instalação eram inocentes, detidas por engano, mas não houve nenhum processo real de verificação antes de serem submetidas a esse inferno na Terra. Isso não pode continuar. Como isso faz você se sentir? Para mim, isso me mostra que existe, é claro, um limite que pode ser alcançado onde algumas pessoas decidem que não vão mais abandonar sua humanidade. Não vou mais enxergar isso como sendo uma questão de ser israelense ou palestino. Vou simplesmente dizer que errado é errado, ponto final. É isso, não importa. Não me importa qual religião você pratica. Não me importa qual é a sua raça. Não me importa qual é a sua etnia. É errado que pessoas detidas sejam estupradas, sejam sodomizadas. E é exatamente isso que está acontecendo. E a história que ele está contando para vocês é precisa. Como eu disse, inicialmente nós soubemos disso porque a ONU, o Escritório de Direitos Humanos da ONU, havia emitido um relatório alegando que os detidos mantidos por Israel desde 7 de outubro tinham sido submetidos à tortura, incluindo afogamento simulado, privação de sono, choques elétricos e o uso de cães. Lembra disso? As pessoas falavam sobre os cães sendo soltos sobre eles e outras formas de maus tratos. E, novamente, ficou impossível para eles não admitirem que isso aconteceu. E então eles prenderam, o tribunal das FDI prendeu 8 soldados da reserva suspeitos de abuso sexual grave contra o detido palestino. E o que aconteceu depois disso, de acordo com as FDI, é que os soldados foram suspeitos de sodomia agravada. É uma acusação equivalente a estupro, causar lesão corporal em circunstâncias agravantes, abuso em circunstâncias agravantes e conduta imprópria para um soldado. Alguns dos suspeitos também foram acusados de agressão e de interferir no trabalho de servidores públicos. Como eu disse, essa investigação só foi realmente iniciada depois que houve pressão suficiente do lado de fora, não porque eles acharam que isso era moralmente errado de acontecer com um detido. Então eu só fico me perguntando, onde está o público cristão? Porque você ouve isso o tempo todo? Você ouve pessoas que parecem robôs? Todos dizem a mesma coisa. Não é algo pensado, certo? Sabe, Israel é nosso aliado mais próximo. Israel será para sempre nosso aliado. Essa é uma afirmação sem sentido e estúpida de se fazer sobre qualquer país do mundo. Ok, eu apoio o Reino Unido. Meu marido é do Reino Unido. Eu seria uma idiota se algum dia pronunciasse a frase: o Reino Unido sempre será nosso amigo e aliado. Porque isso pode mudar. O Reino Unido poderia nos bombardear. Espero que eles continuem sendo nossos aliados. Mas é claro, não vou fazer essa afirmação a menos que tenha sido condicionada a isso. Fazer esse tipo de afirmação, ou enquanto me sentir compelida a fazê-la, é tolice, não é? Israel tem o exército mais moral do mundo. Isso soa moral pra você? Essas pessoas são robôs demais. Você não vai voltar atrás nisso. Porque muitos deles estão na política e sabem as consequências de dizer qualquer coisa contra o Estado de Israel. Temos tanta soberania nacional que há pessoas com plataformas, pessoas que ganham milhões de dólares por ano, que se recusam a condenar algo tão moralmente ultrajante. Como sodomizar pessoas que nem sequer foram formalmente acusadas. Eles não conseguem fazer isso, ok, porque são covardes. Eu simplesmente não sou mais a favor disso porque quero ser um cristão de verdade. Quero ser um cristão de verdade. Não quero ser um cristão falso. Não quero ser um cristão até então. E parte do que me levou a este momento, felizmente, na verdade, foi reconhecer que tantas pessoas com quem eu achava que tinha crescido na política não tinham essa clareza moral, não conseguiam,
Podiam definitivamente dizer porque é verdade, que é errado, quando crianças israelenses inocentes, cidadãos israelenses inocentes, são mortos, são assassinados, ou melhor, são vítimas de terrorismo, mas não conseguiam dizer o mesmo sobre os palestinos. E eu pensei, o que é isso? E alguém me disse, isso é sionismo cristão. É isso, eles têm mais lealdade a Israel. Israel pode fazer qualquer coisa que Israel quiser fazer. E eles acreditam que a Bíblia deles diz que Deus abençoará aqueles que abençoarem Israel. E não importa o que Israel faça. E Israel já fez muita coisa, aliás. Nem vamos entrar, por exemplo, no caso do USS Liberty, que vindo de Israel significa que você nunca precisa pedir desculpas, mesmo quando mata civis americanos, certo? Acho que a CIA nunca vai desclassificar isso. Aquelas discussões que o primeiro-ministro israelense Ben-Gurion estava tendo com JFK antes de ele ser assassinado. Então, nem precisamos fazer essa pergunta, porque esse é o nosso amigo e aliado. E por isso não devemos fazer nenhuma pergunta sobre qualquer coisa que eles façam. Quero dizer, Israel já se envolveu em tanta coisa e mesmo assim nunca podemos dizer nada além de que esse é nosso melhor amigo e aliado, com uma arma figurativa e às vezes literal apontada para nossas cabeças. E eu já estou ficando bem cansado disso. Porque o que é o sionismo cristão? O que na sua Bíblia diz que devemos dar bilhões de dólares para esse país e eles nem sequer nos devolvem nossos pedófilos? Do que estou falando? Você não sabe disso? Você deveria pesquisar sobre isso. E talvez, Skylar, você consiga encontrar isso a tempo enquanto estamos ao vivo. Havia uma organização judaica incrível na América que caçava, eles têm essa política. Se você comete um crime na América e depois foge para Israel, eles não vão permitir que a América o extradite de volta. E então havia um monte de pessoas, muitos pedófilos, homens que estupravam e sodomizavam crianças, certo? Mas, felizmente para eles, como podiam fugir para Israel, nunca eram extraditados por seus crimes. Então existe uma organização judaica que fez uma reportagem aprofundada sobre isso, uma investigação detalhada sobre esse assunto, e eles seguiram essas pessoas. Eles foram até Israel e caçaram essas pessoas, e eles disseram, isso é ridículo. Por que não estamos trazendo esses pedófilos de volta para serem julgados nos Estados Unidos? Nenhuma resposta. Nenhuma resposta. Acho que, por serem nossos amigos e aliados, eles têm permissão para proteger pedófilos de serem extraditados de volta para os Estados Unidos para responder pelo que fizeram com as crianças. É isso que significa. E, aliás, temos que dar dinheiro para eles por isso. Ele pensaria, se eu lhe der $1 bilhão, você definitivamente vai pegar meus criminosos. Não, não funciona assim. E se você tiver algum problema com isso, tudo bem. Você sabe como é, você é um antissemita. É isso. Se você quer que os pedófilos sejam obrigados a enfrentar as acusações e sejam trazidos de volta de Israel, você é um antissemita. É isso que estou ouvindo. Mais uma vez, o que é o sionismo cristão? Ok. O que é sensacionalismo dispensado? No que essas pessoas acreditam? E então, quando comecei a fazer a pesquisa, pensei, existe uma coisa chamada Bíblia Schofield. A maioria das pessoas não sabe, porque você é criado, você vai à Igreja Batista do Sul, e você lê a Bíblia, e a Bíblia tem anotações. E então você tem um pastor que está te dizendo o que todos esses versículos significam, a Bíblia King James. E é isso que esse versículo significa. E pode confiar cegamente nisso. E você nunca para se perguntar, bem, quem fez essas anotações? O que inspirou Schofield a fazer essas anotações? Claro, bem na época em que senti no coração de começar a falar sobre essa Bíblia em particular, e isso me tomou muito tempo porque não quero ofender outros cristãos. Não quero ofender as pessoas que, na verdade, uma grande parte de tudo o que passei nesse processo que me trouxe de volta à fé católica. Devo grande parte da minha carreira a tantos cristãos ao redor do mundo que me apoiaram desde o início. E por isso tenho tido dificuldade em como ter essa conversa. E percebi que não existe um momento certo para dizer a verdade às pessoas. E claro, no momento em que decidi contar a verdade para as pessoas, eu então vi que o Tucker Carlson recebeu John Rich, o artista country John Rich, e acredite se quiser, há apenas algumas semanas eles estavam falando sobre a Bíblia Schofield. Ouça só. Você já ouviu falar da Bíblia Schofield? Sim, já ouvi. Ok. Então, sim. Schofield foi basicamente um aluno de John Darby, e ele adotou essa parte da doutrina, incorporando-a à Bíblia. Foi a primeira Bíblia já feita que vinha com notas de estudo. Hoje temos todos os tipos de Bíblias que têm, concordâncias, notas de estudo e todo tipo de coisa que acompanha, mas essa foi a primeira que já foi feita. Ela se tornou tão popular.
Todo cristão estava lendo, todo ministro estava lendo, e isso continua até hoje, neste exato momento. Meu próprio pai, quando entrou no seminário e queria, se tornar ministro, disseram: certifique-se de ter uma Bíblia Schofield quando vier para a aula. Tenha sua Bíblia Schofield. A Bíblia Schofield também adotou toda aquela filosofia de John Darby de que o cristão não estará aqui quando as coisas ruins começarem a acontecer. E a maioria dos cristãos ainda acredita nisso. Na verdade, muitos dos meus amigos cristãos que vão assistir a esta entrevista provavelmente estão agora pensando: espera um minuto. Agora, espera aí. Então, isso está indo contra uma doutrina que existe há quase 200 anos. O problema dessa doutrina é que há vários lugares na Bíblia onde se fala sobre o que vai acontecer antes de Jesus Cristo voltar à Terra. Quando ele retornar, será quando acontecerá o que chamamos de arrebatamento. A palavra arrebatamento não aparece em nenhum lugar da Bíblia. Fala sobre nós sermos arrebatados por ele e tirados daqui, e então a ira final é derramada neste planeta. É isso que chamamos de arrebatamento. Então isso não está em debate. A questão é, o que acontece antes disso? É uma boa pergunta, certo? Por alguma razão, ninguém nunca prega isso. Eles não querem falar sobre tudo o que acontece antes disso. Então posso ler se tivermos tempo. É por isso que eu adoro a ideia desta entrevista. Eu também. Mas só para ficar claro, o que você está dizendo é que a teologia da Bíblia Schofield é enganosa. O que estou dizendo é que, da mesma forma que a mídia pega uma situação factual, distorce e te entrega uma versão dela, o que todos nós sabemos. Somos alimentados à força todos os dias. A mesma tática exata foi usada em 1830 por John Darby. E adivinhem com quem ele estava conectado? Os Rothschilds. Interessante. Sim. Ele estava ligado à família Rothschild naquela época e usou exatamente a mesma tática e a distorceu. Não sei por que ele fez isso. Funcionou porque decolou. E quero dizer, foi mesmo. Logo depois disso, surgiram igrejas em todos os lugares. Estou dizendo isso, inclusive meu próprio pai, por muito tempo, era nisso que acreditávamos também. Mas quando você começa realmente a voltar e ler linha por linha, o que está escrito sobre o que antecederá a volta de Jesus, que é quando o arrebatamento acontece, é o inverso do que John Darby escreveu. Eu não sabia disso, mas de alguma forma não estou nem um pouco surpreso. E tem mais. Aliás, na verdade tem muito mais. E sou grato por John ter dito tudo isso publicamente. E com certeza vou trazê-lo ao programa para falar sobre isso em detalhes. E ele disse muitas coisas importantes ali. Então, o que aconteceu é que, como já disse muitas vezes, a história está sendo apagada segundo a segundo. Vocês não têm ideia do que estava acontecendo neste país no início do século XIX. Aliás, eu também não fazia ideia. Nem quero falar com vocês como se eu fosse tão instruído a ponto de saber mais do que vocês. Porque eu pensava as mesmas coisas que todo mundo pensava. Eu achava que o que eu aprendia na igreja era real, era autêntico e era a verdadeira história. E isso só mudou mesmo quando eu estava estudando com um padre, na verdade, no ano passado. E ele olhou para mim e disse: "Sabe, vocês americanos não sabem de nada. Vocês simplesmente não sabem de nada." E ele disse: "Vocês nem sabem que o seu país foi fundado por um bando de maçons. Os maçons foram para lá e estavam lutando pela América, e alguém venceu, certo? Um dos grupos de maçons venceu e ficou com a América. E a verdade é que a Igreja Católica foi procurada por sionistas e foi procurada por Theodor Herzl, na Itália. Ele foi até lá, Theodor Herzl, a pessoa a quem acreditam a fundação de Israel, e ele queria que a Igreja Católica apoiasse eles tomarem Israel. Agora, isso foi antes da Segunda Guerra Mundial, pessoal. Estamos falando de 1904. E a Igreja Católica mandou Theodor Herzl catar coquinho. E isso foi um problema para os cristãos não iam apoiar eles tomarem Israel. Então eles bolaram um plano. Eles disseram: bem, se não conseguimos que os católicos nos apoiem, com certeza podemos conseguir que os protestantes nos apoiem. E eles financiaram, se eu estou me referindo aos sionistas, financiaram a Bíblia Schofield. O próprio Schofield era, na verdade, um homem horrível. Ele era alcoólatra. Existe aquela história que você ouve sobre ele ter tido um momento de revelação? Não, ele abandonou a esposa e os filhos. Basicamente, de alguma forma, ele foi parar em Dallas, onde conheceu alguns maçons. Eles o apresentaram a Sam Untermyer, que é conhecido, creio eu, principalmente por chantagear Woodrow Wilson para que ele nomeasse o juiz da Suprema Corte, Lotus Brandeis. Ele basicamente chantageou Woodrow Wilson para conseguir a indicação de Lotus Brandeis à Suprema Corte.
E Samuel Untermyer permitiu que esse cara, Schofield, tivesse acesso ao Lotus Club. O Lotus Club era um clube notavelmente judaico na cidade de Nova York. A maioria dos membros do clube eram judeus apoiando a causa sionista. Do nada, esse pobre homem, esse pobre pastor, de repente tem dinheiro suficiente para ser financiado no exterior. E ele conhece os amigos deles que comandam a Oxford University Press, e eles lhe oferecem um contrato para um livro antes mesmo de o livro ser escrito. E ele vai fazer anotações em uma Bíblia. E então ele passou um tempo na Suíça, justamente na época em que o Congresso Sionista foi realizado na Suíça. E de repente, levou apenas alguns anos depois de apertar as mãos com a Oxford University Press, um homem que não tinha experiência alguma. Ele nem sequer era formado em universidade, não tinha formação profissional, consegue um contrato de livro tão grande que de repente eles começam a imprimir essa Bíblia, que apresentava, assim como John Rich disse, anotações. Supostamente devemos acreditar que Schofield escreveu aquilo. Quanto tempo levaria para você se tivesse que colocar notas para cada versículo da Bíblia? Com que rapidez você conseguiria fazer isso? É impressionante a rapidez com que ele fez isso. E de repente, porque foi financiada por sionistas, ela se tornou a Bíblia mais amplamente impressa. Essa é a história da Bíblia Schofield. Essa é a verdadeira história oculta da Bíblia Schofield. John Rich não está mentindo. Nunca falei com John Rich sobre isso e não estou mentindo para você, ok? Eu não estou mentindo para você. E o que eles decidiram fazer ali foi cozinhar o sapo, foi pegar a versão King James da Bíblia e basicamente apenas colocar anotações de como as pessoas deveriam ler. É uma palavra removida aqui, outra palavra removida ali. E de repente, pessoal, vocês não vão acreditar nisso, mas o sionismo cristão nasceu. É isso. Essa é a verdade. Essa é a realidade. Foi assim que o sionismo cristão nasceu na América. Ele é acreditado à Bíblia Schofield. E isso é um problema para mim. É um problema para mim quando olho e vejo pessoas que eu sei que são maravilhosas, que eu sei que amam o Senhor e que se impedem. Resumindo, que argumentam a favor da vida o dia todo, mas se calam se o assunto for Israel. Agora, eu brinco que, literalmente, acho que Israel poderia fazer qualquer coisa. Quer dizer, qualquer coisa. E os cristãos sionistas diriam apenas, Deus abençoará aqueles que abençoarem Israel. Quer dizer, dê uma olhada neste artigo. A propósito, estou mostrando esse artigo para você. Eles conseguiram trazê-lo até aqui. Foi na CBS News. Era sobre os pedófilos. Vocês conseguiram encontrar isso aí, pessoal? Vocês têm a informação aqui, sim, na CBS News, sobre como não nos é permitido trazer de volta nossos pedófilos. E se você falar com um cristão sionista, ele não vai dizer nada sobre isso. E por isso eu quis abrir essa discussão, porque há muitos motivos pelos quais a Igreja Católica decidiu não apoiar a criação do Estado de Israel. E, novamente, isso é anterior à Primeira Guerra Mundial e à Segunda Guerra Mundial. E havia muitos motivos para eu sentir isso. A Igreja Católica tem sido a guardiã em todos os sentidos, mantendo a tradição, preservando a história e convidando os cristãos a aprenderem sobre sua própria história, convidando os cristãos a aprenderem até mesmo sobre como Israel se tornou um Estado, porque as engrenagens começaram a girar muito antes da Segunda Guerra Mundial, certo? As engrenagens começaram a girar por causa de Moses Montefiore e James Church. Em 1840, depois que um pai católico desapareceu, ok? Em Damasco, essa é a realidade. Essa é simplesmente a verdade. E se eu tiver que ser a única pessoa que tem uma plataforma com coragem para dizer isso, então que seja, ok? Eu não sirvo a políticos. Eu não sirvo ao AIPAC. Eu não sirvo dinheiro. É um pecado ter essa perspectiva. Não tenha medo de manchetes ruins. E isso me faz questionar, você realmente acredita no cristianismo? Você realmente se submete ao cristianismo? Se tudo o que você se importa é com o momento presente, o dinheiro, as boas manchetes, se tudo o que importa para você é o emprego e a carreira, então para mim parece que tudo em que você acredita é nesta vida. Simplesmente não é quem eu poderia ser. Eu nunca poderia ser essa pessoa. E eu não me importo com o que eu tenha que perder. Acho que vocês já perceberam no processo. Porque o que está acontecendo agora em Israel e o que já aconteceu em Israel no passado está errado. Certo, pessoal, dito isso, enquanto falamos sobre o tema da vida e da preservação da vida, eu realmente quero agradecer a vocês. Vi alguns de vocês me marcando que agora estão tomando o Café 7 Weeks. Eles são uma empresa incrível que se alinha perfeitamente com nossa missão como conservadores e cristãos. Como eu disse, é uma empresa de café pró-vida. Eles estão em uma missão para financiar o movimento pró-vida. Uma xícara de café em
Tempo. E por que eles usam o nome 7 semanas? Bem, com 7 semanas de desenvolvimento, um bebê tem o tamanho de um grão de café. E é a primeira vez que um batimento cardíaco é detectado claramente em um ultrassom. É por isso que eles doam 10% de cada venda para apoiar serviços de ultrassom em centros de atendimento à gravidez em todo o país. E eu posso falar sobre o café. É o melhor que já experimentei. Sou exigente com o que coloco no meu corpo. Este café atende a todos os requisitos. Livre de mofo, pesticidas, cultivado à sombra, baixa acidez e agricultura orgânica. Além disso, vem do top 1 a 2% dos melhores grãos do mundo. Então aqui está o que você precisa saber. A 7 Weeks Coffee está lançando uma nova e empolgante iniciativa chamada Beba Mais Café, Salve Mais Vivek. Exclusivamente para meus ouvintes, ao assinar, você economiza 15% e ganha uma bebida grátis, café e uma Eco Bag Save Vivek no seu primeiro pedido. E não para por aí. Exclusivamente para minha audiência, use o código Candice e você economiza mais 10%, totalizando 25% de desconto no seu primeiro pedido. Então acesse 7weekscoffee.com e use o código Candice para economizar até 25%. Certo, pessoal, agora vamos passar para, eu diria, notícias mais felizes. Achei que estava feliz quando vi o Trump fazendo isso. Eu simplesmente amo honestidade. É onde estou na minha vida agora. Eu só quero ser honesta. E eu não posso dizer a vocês, eu sei que vocês têm comentado, Candace, você parece tão feliz e livre. Sim, estou mesmo. Eu me sinto livre porque não me importo mais. É como se eu dissesse, estou servindo ao Senhor. Vou dizer a verdade. Quando eu errar, vou pedir desculpas. E é isso. É só isso. E eu amo quando as pessoas são radicalmente honestas. E eu adorei isso no Trump. E você já sabia do esquema aqui, certo? É tipo, ele recebe a ligação, sabe, da Associação Nacional de Jornalistas Negros. Ele pensou, eu não sabia que existia porque eu também não sabia. Precisamos de uma Associação Nacional de Jornalistas, mas tudo bem, somos uma cultura onde é só identidade por toda parte. E ele fica assim, vou fazer, claro, porque é uma coisa boa, já fiz tanto. Ele sente isso, que para os americanos negros eles viviam melhor sob meu governo. E claro, é uma armadilha. Sempre é uma armadilha. Você sabe, eles vão fazer o típico bem... Nossa garota, cama lá, gostamos mais dela. Enfim, deixa eu te mostrar um trecho da armadilha instantânea, a primeira pergunta que fizeram ao Trump e como ele respondeu, porque é maravilhoso. Ouça só. Senhor presidente, agradecemos muito por nos conceder uma hora do seu tempo. Quero começar abordando o elefante na sala, senhor? Muita gente achou que não era apropriado o senhor estar aqui hoje. Você divulgou alegações falsas sobre alguns dos seus rivais de Nick Hollywood ao ex-presidente Barack Obama, dizendo que eles não nasceram nos Estados Unidos, o que não é verdade. Você disse a 4 congressistas de cor que eram cidadãs americanas para voltarem de onde vieram. Você usou palavras como animal e coelho para descrever promotores distritais negros. Você atacou jornalistas negros, chamando-os de perdedores, dizendo que as perguntas que eles fazem são, abre aspas, estúpidas e racistas. Você jantou com um supremacista branco no seu resort Mar-a-Lago? Então, minha pergunta, senhor, agora que o senhor está pedindo o voto dos apoiadores negros, por que os eleitores negros deveriam confiar no senhor depois de ter usado esse tipo de linguagem? Bem, antes de tudo, acho que nunca me fizeram uma pergunta de uma maneira tão horrível. Primeira pergunta, você nem sequer diz olá. Como vai? Você é da ABC? Porque eu acho que eles são uma rede de notícias falsas, uma rede terrível. E acho vergonhoso porque vim aqui de boa vontade. Eu amo a população negra deste país. Fiz tanto, realmente muito, pela população negra deste país, incluindo a criação de muitos empregos e também incluindo zonas de oportunidade em colaboração com o distinto senador Tim Scott, da Carolina do Sul. Eu simplesmente adoro isso. Honestamente, a única coisa que poderia ter sido melhor era se ele apenas olhasse pra ela e dissesse, sim, ela está tipo, você chamou jornalistas negros de perdedores e disse que eles eram rudes. Se ele apenas olhasse pra ela e dissesse, você é uma perdedora rude. E o que eu adoro nisso é que ele trata todo mundo de forma igual. Ele não se importa. Não importa se você é um jornalista negro ou espanhol fazendo uma pergunta. Se você estiver tentando armar para ele e agindo como um perdedor, ele vai te criticar por isso. Como eu disse, é precisamente por essa razão que eu realmente adoro o trabalho e as ideias de Thomas Sowell, não é mesmo? Ele diz que muitas pessoas se acostumaram tanto a um tratamento especial que, quando são tratadas da mesma forma, isso parece discriminação para elas. Certo? Então eles se sentem discriminados por Trump porque foram tratados de forma especial. Tipo, você é um jornalista negro, então você está nessa categoria em que ninguém pode dizer nada ofensivo pra você. Na verdade, você pode simplesmente ofendê-los. E é isso que ela está fazendo.
Ela está ofendendo ele, certo? Ela está tentando fingir que está sendo uma jornalista. Ela não está. Ela é uma ativista. E ela está, de várias formas, acusando ele de ser racista, ao destacar o que ele disse para pessoas negras e não mencionar que ele disse muito mais e provavelmente coisas muito piores para jornalistas brancos, certo? Então ela está apenas tentando direcionar o público dela para ver tudo como um sinal da discriminação que está acontecendo. E eu adoro que ele continua o mesmo, certo? Não tem nenhum sotaque negro ali. Ele não está tentando fazer com que a plateia goste dele se relacionando com eles e soltando algumas rimas de hip hop. Ela simplesmente diz, e você também é um perdedor. Você é mal educado. Eu estou aqui, eu reservei um tempo pra você. Não me trate assim. E esse é o Trump que eu adoro, de verdade. O que eu gostava nele é que, não importa quem estivesse na frente dele, ele continuava sendo o mesmo Donald Trump. Ame-o ou odeie-o. Eu costumo gostar dessa versão dele. E fica ainda melhor porque aí ela pergunta sobre Kamala marxista e o Obama negro. E foi, eu diria, melhor do que o esperado. Ouça só. Você acredita nisso? Vive que presidente Kamala marxista? Ela só está na chapa porque é uma mulher negra. Bem, posso dizer agora que acho que talvez seja um pouco diferente. Então, eu a conheço há muito tempo, indiretamente, não diretamente, de fato. E ela sempre foi de ascendência indiana e só promovia a herança indiana. Eu não sabia que ela era negra até alguns anos atrás, quando ela de repente virou negra. E agora ela quer ser reconhecida como negra. Então, eu não sei, ela é indiana ou é negra? Ela sempre foi identificada como uma pessoa negra. Eu respeito qualquer uma das duas, mas ela obviamente não. Porque ela era indiana o tempo todo, e então, de repente, ela mudou e se tornou uma pessoa negra. Só claro, o senhor acredita que ela é negra? Acho que alguém deveria investigar isso também, quando você faz uma pergunta dessas em uma cidade muito hostil e desagradável. Eu simplesmente adoro o jeito que ele diz negra. Ele é simplesmente ótimo. Quer dizer, fala sério. E é isso que eu sou, onde eu estou. Tipo, eu odeio como o esquerdismo transformou os negros em algo que não somos. Tipo, a gente sabe que isso é engraçado. Ok, a gente sabe que isso é hilário. Ela é indiana ou ela é negra? Sabe, eu sempre a conheci como uma mulher indiana. Agora ela é negra. Eu não sei. Eu só acho estranho de qualquer jeito, mas ela é negra ou é indiana? Tipo, isso é objetivamente engraçado. E é a mesma pergunta que todos nós estamos nos fazendo, que é tipo, quem essa garota está imitando? Agora ela é tipo a Kamala do bairro. Ninguém reconhece essa Kamala. E como eu disse, durante toda a carreira política dela, ela estava muito satisfeita. Em usar o lado indiano, vestir um sari, acho que é assim que se chama. E é isso. E de repente, eu não sei. Ela simplesmente ficou tipo, não, garota, eu sou definitivamente negra, e começou a soltar essas expressões. Então, deveríamos nos sentir insultados pela Kamala e não pelo Trump, porque ele é 100% autêntico. O Trump naquela sala é o Trump que está em uma sala cheia de pessoas brancas, negras, mestiças. É isso que exijo de qualquer político. Pra mim, é isso. Eu só quero saber que você vai falar do mesmo jeito. Eu fiquei pensando em como seria estranho se o Vivek tentasse falar com um sotaque negro, porque, você sabe, eu adoro o Vivek. Sou uma grande apoiadora dele. Sou uma grande fã dele. E eu fiz campanha com ele por um tempo em Iowa. E eu só pensei que seria a coisa mais estranha se, quando o Vivek me conhecesse, ele simplesmente começasse a falar com um sotaque negro. Na verdade, vou exigir que o Vivek, porque estou na frente dele, fale comigo com um sotaque negro. Quero ouvir o Vivek falar como a Kamala. E só imagina ele dizendo, garota, nessas ruas. Não, ele nunca faria isso. E a Kamala também nunca deveria fazer isso. E eu adoro que o Trump esteja disposto a apontar isso. E como eu disse, essa é a versão do Trump que conquista mais votos, quando ele simplesmente trata as pessoas como elas merecem ser tratadas. Agora, todos nós sabemos o que ela realmente é. Obviamente, os pais dela eram marxistas. Kamala é marxista. Se ela for eleita com base na cor da pele dela, bem, talvez os negros devessem. Conversem com cubanos e perguntem a eles como o marxismo funciona. Conversem com os venezuelanos agora e tudo o que eles passaram desde então. O socialismo foi implementado porque esse é meio que o plano mestre para a América, transformá-la em um país socialista. Estamos cada vez mais próximos disso, e é por isso que quero agradecer ao meu próximo patrocinador deste programa, Tuttle Twins. Vocês sabem que eu absolutamente adoro esses livros. Desculpem pelo barulho. Acabei de perceber que meu telefone está em cima disso. Mas eles são basicamente uma empresa que realmente está alcançando as crianças, tentando ensiná-las. Todos esses conceitos que parecem grandes demais que você não consegue explicar para uma criança. E precisamos garantir que ideias marxistas não estejam saturando nossa sociedade, porque elas já estão nas escolas e na mídia e estão influenciando nossas crianças impressionáveis, o que é claramente o objetivo. Os Tuttle Twins têm um livro novinho chamado O Quarto.
O 14º da série deles, chamado Os Tuttle Twins e as Medalhas de Mérito. Ethan e Evil Tuttle encontram regras estranhas em sua competição de atletismo que colocam os atletas mais fortes em desvantagem, permitindo que atletas menos habilidosos ganhem todas as medalhas. Você sabe o quanto eu amo o Thomas Sowell. Ele faz uma aparição no livro para ensinar aos gêmeos sobre a filosofia do marxismo, que é o motivo pelo qual você definitivamente deveria comprar este livro. Ele explica por que o marxismo não funciona, como ele se manifesta nos dias de hoje e como podemos ajudar a impedir que ele infecte a nossa sociedade. Essa personagenzinha, aliás, se chama Candace. Agora você pode adquirir todos os 14 livros, incluindo as medalhas de mérito, por uma oferta especial na Tuttle/Candace. O desconto para My Peers será aplicado na finalização da compra, e você pagará apenas os 80 cêntimos por mais de 750 páginas ilustradas. Então, apoiem-nos, os filhos e o Candace Show. Faça seu pedido em TuttleTwins.com/Candace. Tudo bem, pessoal? Precisamos falar sobre a Ballerina Farm? Então, acho que se você está ouvindo este podcast, está começando a juntar as peças, certo? E você está reconhecendo que tudo o que está acontecendo, especialmente porque falamos sobre o franquismo, no que eles realmente acreditavam, que era basicamente uma inversão da fé católica. Eles odiavam os católicos e queriam destruir, você sabe, a religião católica, só para vocês saberem, significa universal. Eles queriam destruir a Igreja Cristã Universal. E se você vai tentar distorcer e colocar tudo da Bíblia de cabeça para baixo, então percebe que precisa destruir a família. Esse é um princípio marxista. E por isso, fiquei realmente bastante surpresa que a Ballerina Farm estava operando meio que sob o radar. Então, se vocês não sabem quem ela é basicamente isso, ela era uma bailarina. É por isso que se chama Ballerina Farm. E ela saiu da Juilliard, conheceu o marido na Juilliard e eles decidiram dizer adeus à cidade e ir morar em uma fazenda. Olha como eles são fofos. Olha a foto deles. São adoráveis, impossível. Simplesmente não é possível, a menos que você seja de esquerda, a menos que você seja marxista. E você pensa, eu só vejo felicidade. E porque eu vejo felicidade, eu preciso destruí-la. Tipo, esses são os vilões de hoje, E os maiores vilões, claro, são mulheres. Mulheres que não têm filhos, não têm família. Por isso, Candace estava certa. E eu espero que ele faça isso. Ele nunca pede desculpas pelo que disse sobre. Nós não queremos pessoas que são mulheres dos gatos e solteironas comandando a sociedade porque elas têm um tipo especial de ódio dentro delas. Tipo, mulher, o mal é diferente. Sabe o que eu quero dizer? Tipo, quando as mulheres decidem ser más... É simplesmente diferente. É diferente. Tipo, elas tramam. Essa é a diferença. Tipo, gato versus cachorro. Um cachorro faz algo errado. Foi meio que um acidente. Eu sei, mas tipo, as mulheres, elas são como gatos que sentam ali e ficam, como posso destruir? Aliás, eu amava a minha gata, que faleceu há alguns anos, mas tipo, eu via ela meio que matutando, tipo, estou chateada com você. E vou pensar nisso por 3 dias em como arruinar sua vida. Então, tínhamos essa espécie de velha senhora dos gatos, mas na verdade ela era uma jovem jornalista e o nome dela era Meg Agnew. E ela escreve para o The Times do Reino Unido. Ela é britânica e ela via tanta felicidade no feed do Instagram dela que não conseguia suportar. Então, ela entrou em contato como uma jornalista e provavelmente foi super simpática nos e-mails. Eu já vi como esses artigos difamatórios funcionam. É por isso que nunca permito jornalistas na minha casa, porque acho que é uma espécie de estupro. Nem estou tentando ser dramática. Permitir que um jornalista entre na sua casa e você acha que está tudo ótimo. E você foi gentil com eles, apresentou seus filhos, e então eles vão embora e simplesmente tentam destruir sua família. Você pensa, é uma invasão, e do pior tipo. Então eu não faço esse negócio de, adoraria ir à sua casa. Não, é isso que eu digo para os jornalistas. Não tem permissão. Não conhecer meu filho. Vocês não vão tomar nem um copo d'água. Eu reconheço uma velha malvada dos gatos quando vejo uma. Meg é jovem, mas é para esse caminho que ela está indo. Enfim, a Ballerina Farm a convida. Todos acham que a entrevista correu bem. E claro, essa mulher basicamente já tinha o artigo escrito na cabeça. E o tema dela é tipo, mulheres que dizem online que estão felizes com seus maridos e filhos, claro, devem estar sofrendo. Eu só preciso descobrir como elas estão sofrendo. E ela escreve esse artigo, e eu vou ler alguns trechos pra vocês, porque chega a ser cômico de tão óbvio que é. Aliás, eu não contei pra vocês, a Ballerina Farm, o nome verdadeiro dela é Hannah Nealman, e o marido dela é Daniel Nealman. E o artigo, ela vai ler algumas linhas aqui. Hannah tira o bebê do marido. Ela não sai do peito de Nealman durante as 4 horas que passam juntos. Oh, meu Deus. Durante todo o tempo, durante 4 horas, Hannah Nealman segurou seu bebê. Não. E piora.
Então ela continua e fala sobre como existem outras esposas tradicionais influentes, principalmente uma chamada Nara Smith, uma modelo mormon de 22 anos, que tem 4 milhões de seguidores no Instagram, que fala com uma voz tão suave que parece até que foi doutrinada por uma seita. Não, não, não. E ela escreve: muitas mulheres que conheço, que têm e querem uma vida totalmente diferente, são viciadas em assistir a tudo isso, embora outras recebam esse conteúdo por algoritmo, como se estivéssemos sendo preparadas para a submissão. É claro, estamos sendo doutrinadas por um algoritmo para querer casamento e filhos. Essa só pode ser a única razão pela qual as pessoas estão escolhendo esse estilo de vida da Hannah Needleman. Então ela diz que faz uma pergunta sobre se elas gostam ou não do rótulo Tradwife. E foi isso que Hannah Needleman respondeu. Nós já estávamos juntos. Desculpe, isso foi o que Daniel respondeu. Já estávamos juntos fazendo o que fazíamos, responde Daniel em vez disso. E então surgiu o Tradwife. Não podemos evitar. É isso que somos. Se somos um Trad Dad e Tradwife, que seja... Needleman, no entanto, pensa diferente. Citação. Eu não necessariamente me identifico com isso, ela diz. Porque somos tradicionais no sentido de ser um homem e uma mulher. Temos filhos, mas sinto que estamos abrindo muitos caminhos que ainda não foram trilhados antes. Então ela já está dando a entender que ela e o marido discordam e que o marido está apenas inserindo sua opinião nessa entrevista. Ela faz isso o tempo todo. Mas na verdade, não tenho dúvida de que quando essa mulher entrou em contato, ela pediu para entrevistar os dois. Então, o marido e a esposa apareceram juntos, ela está fazendo perguntas, eles dois respondem a ela e não discordam. Essas duas afirmações não conflitam. Ele diz: somos apenas casados. Nunca pensamos realmente em nós como Tradwife, mas se é assim que as pessoas estão chamando, e daí? E ela está dizendo: eu não me identifico com isso. Não é uma identidade, mas essa é a vida que estamos vivendo. Na verdade, não há conflito entre essas duas afirmações. Mas ela continua com essa narrativa porque queria que parecesse que o marido está tirando a voz de Hannah Needleman. Ela então cita Hannah Needleman falando sobre sua vida quando tinha 17 anos e era bailarina. Ela diz, abre aspas, meu objetivo era Nova York. Saí de casa aos 17 anos e estava tão animada para chegar lá, eu simplesmente amava aquela energia e ia ser uma bailarina. Eu era uma boa bailarina. Ela faz uma pausa novamente. Mas eu sabia que, quando começasse a ter meus filhos, minha vida começaria a ser diferente. Ela então continua no artigo, fazendo parecer que sim, não, a pequena bailarina nunca chegou a ser a protagonista do quebra-nozes porque decidiu se tornar mãe em vez disso. E eu simplesmente não consigo acreditar que ela faria isso. Não, deixa eu trazer um pouco de realidade aqui. Todo mundo tem sonhos quando tem 17 anos antes de ter filhos. E então seus sonhos, obviamente, tomam outro rumo e se moldam de formas diferentes. Quando eu tinha 17 anos, eu queria ser jornalista. Me mudei para Nova York e pensei, quero ser escritora de uma revista de luxo. Quero escrever para a revista Glamour. Esse era o meu maior sonho. É absurdo dizer, bem, agora que a Candace é casada e tem filhos, que é a melhor parte de todos os dias. Bem, claramente, Candace Owens está sofrendo. Deve ser isso, ela deve estar sofrendo porque, sabe, ela não está escrevendo por 2 centavos a hora para a revista Glamour. Não, a vida dela ficou maior, a vida dela ficou melhor. E então ela tem essa citação sobre como ele usou e mexeu alguns pauzinhos e entrou em um avião na JetBlue. O pai dele é dono da JetBlue. E eles começaram seu primeiro encontro. E então ela escreve isso, Hannah Needleman. Nossos primeiros anos de casamento foram realmente difíceis. Nós sacrificamos muito, ela diz, mas tínhamos essa visão, esse sonho. E Daniel interrompe, ainda fazemos isso? Que tipo de sacrifícios? Pergunto a ela. Bem, eu abandonei a dança, o que foi difícil. Você abre mão de uma parte de si mesma e Daniel abriu mão de suas ambições profissionais. Então, o jornalista escreve, eu olho para a imensidão e não concordo totalmente. Daniel queria viver no grande oeste selvagem, então eles foram. Ele queria cultivar, então eles cultivam. Ele gosta de sair para encontros uma vez por semana, então eles vão. Eles têm uma babá nessas noites. Ele não queria babás em casa, então não há nenhuma. O único espaço reservado para ser só da Needleman, um pequeno celeiro que ela queria transformar em estúdio de balé, acabou virando a sala de aula das crianças. Quero dizer, isso simplesmente me deixa enjoada. Ela nunca viu um relacionamento que funciona. O que ela não entende sobre casamento é que 2 se tornam um só. Meu marido e eu te prometo, agora temos o mesmo cérebro. A gente se interrompe porque termina as frases um do outro. Se alguém algum dia fosse permitido entrar na minha casa, eu nunca deixaria um jornalista entrar na minha casa e eles sentassem e nos entrevistassem, seria exatamente assim. Nós dois falando, nós dois nos interrompendo porque não vemos isso como interromper um ao outro. A gente vê isso como completar um ao outro.
E, infelizmente, com essas feministas radicais, elas não entendem isso. Elas não fazem ideia de como isso é bonito, de como é lindo ter entrado em uma visão, onde duas pessoas literalmente se tornam uma só, ele com ambições de carreira, ela com ambições no balé. E então, por uma visão maior, certo? Uma visão divina de família se colocar diante deles. E eles perceberem que nada disso teria importado. Nada disso teria significado o que estamos fazendo agora. Nada disso poderia ter nos proporcionado essa satisfação que sentimos hoje. E ela comenta sobre o quão cansada está. Yeah. Ser pai ou mãe é exaustivo, mas é um tipo de exaustão que não dá pra descrever porque te enche de gratidão e propósito. Então, primeiro eu quero que vocês ouçam essa jornalista, porque ela deu algumas entrevistas depois e vocês entenderão exatamente que tipo de pessoa ela é. Ouça! Como mulheres, esse estilo de vida nos foi vendido de forma errada anteriormente. Tipo, sabe, aquela vida doméstica perfeita, harmoniosa e feliz de... Você não tem sorte de poder ficar em casa com seus filhos e cuidar da casa? Existe um medo profundo de muitas mulheres de que, meu Deus, isso está acontecendo de novo. Está acontecendo de novo, só que com uma roupagem diferente. E essa roupagem é a mídia social e o Instagram. Você acha que ela está feliz? Acho que sim. Acho que houve muita especulação online desde então. Acho que ela está muito cansada. Acho que ele também. E o que realmente me chamou a atenção foi o quão pouco tempo cada um deles tem para si mesmo. Mas eu suponho que isso seja... Ela supõe que isso deva ser a paternidade. O conceito de não viver só pra mim, e compartilhar sua vida com alguém, se completar e então ter filhos. Ela simplesmente, isso a assusta. Sabe, ela está falando, algumas mulheres simplesmente sentem medo, sentem ansiedade, quando olham online e veem uma família feliz. E elas se perguntam, isso deve ser algum algoritmo perverso tentando me escravizar ao me dizer para casar e ser feliz com filhos? Meu Deus, que algoritmo terrível é esse? É simplesmente inacreditável. Elas nem conseguem reconhecer o quão perturbadas estão, não é? E ela está perturbada e não é culpa dela. Tenho certeza de que essa jornalista Meg Agnew é uma boa mulher. Ela só foi fortemente doutrinada pelo sistema educacional e tomara que não seja, e espero que não se torne tarde demais para ela perceber o quanto está errando agora, certo? Que não é um algoritmo, que sim é cansativo, mas como eu disse, é muito gratificante. Por fim, quero mostrar isso pra vocês porque Hannah Newman obviamente ficou muito chateada e chocada. Não sei por que ela ficou chocada, mas é assim que os jornalistas são hoje em dia. Eles conquistam a sua confiança. Eles entram na sua casa e mentem sobre tudo o que aconteceu e invadem você dessa forma. É como se fosse realmente uma invasão, mas ela foi ao Instagram com algumas notas só pra esclarecer sua própria posição? Ouça só. Algumas semanas atrás, recebemos uma repórter em nossa casa para saber mais sobre nossa família e nosso negócio. Achamos que a entrevista tinha corrido muito bem, muito parecida com as dezenas de entrevistas que já havíamos dado recentemente. No entanto, ficamos surpresos quando vimos o artigo publicado, que nos chocou e chocou o mundo. Por ser um ataque à nossa família e ao meu casamento, me retratando como oprimida, com meu marido sendo o culpado. Isso não poderia estar mais longe da verdade. Nada do que dissemos na entrevista sugeria essa conclusão, o que me leva a acreditar que o viés adotado já estava predeterminado. Para Daniel e para mim, nossa prioridade na vida é Deus e a família. Todo o resto vem em segundo lugar. O dia mais feliz da minha vida foi quando Daniel e eu nos casamos, há 13 anos. Juntos, construímos um negócio do zero, trouxemos 8 filhos ao mundo e priorizamos nosso casamento durante todo esse tempo. Somos co-pais, co-CEOs, trocadores de fraldas, faxineiros de cozinha e tomadores de decisões. Somos um só, e eu o amo mais hoje do que há 13 anos. Ainda temos muitos sonhos para realizar. Ainda não terminamos de ter filhos. Estamos animados com a inauguração da nossa nova loja da fazenda e mal posso esperar para ver o que o futuro nos reserva para o restante. Mas por enquanto, estou fazendo o que mais amo, sendo mãe, esposa, empresária, fazendeira, amante. Tudo o que posso dizer é uma salva de palmas, um reconhecimento para todas as mães por aí que estão exaustas, tipo, eu estou exausta, que tiveram filhos um atrás do outro como eu tive e que finalmente conseguem ver suas vidas sendo mostradas no Instagram.
Em vez de mulheres tirando a roupa, falando sobre feminismo, falando sobre a vida de pensamentos, fingindo que estão felizes. Enquanto vendem seus corpos por curtidas e cliques, elas podem ver uma mãe que está cansada, mas que está realizada. Que todas vocês estão fazendo o trabalho do Senhor. E é por isso que, quando me perguntaram naquele dia no programa do Piers Morgan sobre quem eu admiro em Hollywood, eu dei minha resposta. E eu falei sério. Fiquem em casa, mães. Ok. Porque vocês estão fazendo o trabalho mais importante, garantindo que as crianças sejam criadas da maneira certa, porque elas são o futuro, e o Estado não gosta disso. É um Estado que controla esses jornais que enviam jornalistas para escrever matérias de impacto sobre mães porque elas estão cansadas. Ok. Sim, estamos cansados. Problema. Esse é o ângulo deles. E não vai importar porque parece exatamente assim, ela disse. É o tempo de Deus. Não sei, só sinto isso. Sinto o espírito de Hollywood. É o tempo de Deus. E se você vai se opor a isso, eu só acho que você provavelmente deveria mudar de ideia para ficar do lado certo. É só isso que eu vou dizer. Certo, pessoal? Antes de responder algumas das suas perguntas, e são muitas, e antes de entrar nesses super chats, eu quero, para finalizar, agradecer a Tax Network USA. Eu conheço muitas pessoas que estão sobrecarregadas com impostos atrasados. Sabe de uma coisa? Eu simplesmente não vou pensar nisso e vou torcer para que o IRS não me prenda por essas declarações não entregues. Bem, adivinha só, eles contrataram, obrigado Biden, 20 mil novos funcionários. Eles intensificaram a fiscalização desde o fim dos programas de alívio da Covid. Eles recebem todo esse dinheiro fácil e agora vão caçar os americanos, emitindo milhões de notificações de cobrança em 2024. Então, se você está ouvindo isso e está preocupado com as táticas de cobrança do IRS, não precisa enfrentá-los sozinho. A Tax Network USA pode ajudar. A USA é a principal empresa de alívio fiscal do país, com um histórico de negociação de mais de $1 bilhão em alívio fiscal para clientes. Eles oferecem uma variedade de serviços, incluindo perdão de multas, programas de dificuldade, nos quais você pode não precisar pagar nada até que sua dívida fiscal expire. Eles até oferecem soluções de acordo para liquidação em parcela única. Portanto, seja você deve 10 mil ou 10 milhões de dólares, a equipe de especialistas deles está preparada para te ajudar. Lidar com questões do IRS sem ajuda profissional é extremamente arriscado, então proteja sua segurança financeira buscando orientação na Tax Network USA. Seus especialistas fornecem consultoria estratégica para reduzir ou eliminar sua dívida tributária. Para agendar uma consulta gratuita, ligue para 1-800-245-6000 ou visite tnusa.com/Candace. Não deixe que as táticas agressivas do IRS controlem sua vida. Fortaleça-se com a Tax Network USA. Assuma o controle do seu futuro financeiro. Visite tenusa.com/Candace. Tudo bem, pessoal, vamos ver o que está rolando no chat. Seja legal, sejam gentis, pessoal. Estou brincando. Você não precisa ser legal, eu posso aguentar. Maggie escreve. Obrigada por abrir meus olhos para o que está acontecendo neste país. Estou lendo caos e é incrível o quanto eu não sabia. Muito obrigada, Maggie. E eu quero agradecer a todos vocês que estão apoiando o programa e nos mostrando que podemos falar a verdade e ser independentes. E não depender da mídia corporativa no locals.com ou candaceowens.com ou apoiando ao comprar produtos. Não ligo, sou diferente, teóricos da conspiração, todos vocês que têm apoiado o programa, é o motivo pelo qual eu realmente tenho essa liberdade. Então agradeço de volta a vocês. Brother Lex escreve, Senhora Owens, você é incrível, temos grande carinho, desejamos o melhor. Continue sendo incrível. Daniel escreve, Candace, obrigado por ser quem é. Estou tão cansado de podcasts conservadores de Bongino a Kirk. Todos repetem a mesma coisa, como a esquerda. Você é a única que ousa sair do padrão. Cristo é rei. Muito obrigado. Obviamente, sou amiga do Dan Bongino e sou amiga do Charlie Kirk. E já passei por muita coisa com o Charlie Kirk e oro para que todos eles continuem tendo sucesso. E é isso, é tudo o que vou dizer. Eu oro para que todos que têm uma plataforma continuem tendo sucesso e se comprometam com a verdade, plenamente todos os dias, não importa o custo. Tomahawk Elf escreve, é uma avaliação correta afirmar que a instituição histórica do catolicismo é tão ruim ou pior do que suas críticas e problemas com Israel e o sionismo cristão? Não acho que seja justo dizer isso de forma alguma. Bem, antes de tudo, estamos falando de 3 coisas diferentes aqui. O sionismo cristão, na minha opinião, por conhecer a história de como começou, acho que é uma questão justa perguntar se pode ou não ser considerado uma heresia. O catolicismo, e eu acho a fé ortodoxa, eu rezo todos os dias para que esse cisma seja resolvido.
Eu realmente faço isso. Em toda missa, eu dedico isso, apenas rezando para que esse cisma seja resolvido. Porque, como eu disse, eu acredito nisso. Eles mantiveram uma chama acesa por toda a fé cristã e têm apenas esperado que as pessoas abram os olhos para a história. E Israel é um lugar no Oriente Médio. Então, obviamente, não posso comparar isso com nenhum dos dois. Portanto, estamos falando de uma ideia, uma fé e um lugar. Mary Games escreve: pesquise sobre Somerset Belanoff, condessa de Branbury, proprietária do Bohemian Grove. Gostei dessa informação, Mary, vou pesquisar sim. Encrypt Lake James escreve: e as pessoas se perguntam por que eu tenho a Bíblia de Genebra antes de mudarem passagens como trocar não matarás por não assassinarás, sabendo que matar e assassinar têm 2 significados diferentes. Eu não sabia que isso era outra coisa que tinha sido mudada. Muito obrigado. Mas sim, foram pequenas mudanças. Isso é conhecido como ferver o sapo. Se você tira uma palavra aqui, outra ali, uma palavra aqui, outra ali, as pessoas não percebem e acham que está tudo igual. E definitivamente não estava. Lindsay Newman escreve: Deus abençoe a Candace. Eu acredito firmemente que rezar o rosário pode ajudar qualquer pessoa. Simplesmente clareia e guia nossas mentes sobre as formas corretas de rezar pela paz e como podemos falar a verdade para os filhos de Deus. Morgan escreve: Candace, eu adoro seu conteúdo. Se você algum dia concorrer à presidência, eu literalmente votaria em você. Eles nunca me deixariam concorrer à presidência. Eu não posso ser amigo de ninguém agora porque não se pode falar sobre Israel, a não ser, você sabe, dizer que eles são incríveis e fazem tudo certo. E se você falar não pode estar na política, exceto o Thomas Massie. Ele conseguiu entrar lá e eles também o odeiam. Ele é o meu cara. Eu concorreria se o Thomas Massie aceitasse concorrer comigo, mas provavelmente matariam nós dois. Lunar Ball escreve: rápido para entrevistar e tentar atacar Trump, mas não se importam com o fato de que o site da Câmara não lista sua plataforma e políticas. Isso está correto. É isso que eles fazem. Eles não se importam porque é tribal. E eles pensam: ok, ela é meio morena, então vou ficar do lado dela. Viral Syndicate escreve: Kendrick detonou Drake por essa mesma retórica, bajulando os negros para conseguir apoio deles. Acentos falsos para se encaixar, mas as pessoas dizem que está tudo bem para a Kamala. Quero dizer, o Drake é um ator. Esse é o histórico dele. E sim, ele está fazendo rap. Mas eu diria que há muita atuação envolvida, não importa se você é cantor ou está no palco. Então, sabe, aula de teatro vira Hollywood? Na verdade, estou lendo um livro agora sobre Hollywood. Chama-se Hollywood Babylon. É dos anos 1960 e foi banido. E eu estou interessado nisso. Bree Rush escreve: não que eu não confie no que você está dizendo sobre a Bíblia, mas você poderia, por favor, adicionar links para toda a sua pesquisa? Sim, pessoal. Ok, eu já disse isso 3 dias seguidos. E eu sei que eu só pareço um papagaio neste ponto. Prometo que antes desta semana acabar, provavelmente hoje, talvez amanhã, vou colocar todos os links de tudo que discuti esta semana. Porque todo mundo precisa desses links. Para saber que eu não estou inventando isso da minha própria cabeça. Mas sim, essa é apenas a verdade sobre a Bíblia Schofield. Você pode pesquisar sobre o Lotus Club, as origens do Lotus Club. Acho que até hoje, o Lotus Club ainda existe. E foi, e talvez ainda seja, um centro sionista. Mas tudo isso é verdade. E eu vou te fornecer os links, eu prometo. E eu fiquei muito surpreso ao ver que John Rich disse isso, porque, como eu disse, eu não tinha conversado com John Rich sobre isso. Então está na hora de trazê-lo para o programa. São direitos pessoais, com todo respeito, e eu falo sério quando você fala sobre a guerra contra a fé católica. Você esqueceu uma entrada à ocupação alemã da Polônia durante a Segunda Guerra Mundial e a repressão em massa e o assassinato de católicos poloneses. Só pra você saber, eu nunca esqueço. Há tanta coisa que eu não sei e espero que as pessoas percebam que o que eu sou é isso. Sou curioso, estou disposto a aprender, estou disposto a estar errado e estou disposto a pedir desculpas. Eu realmente venho até vocês todos os dias com a máxima humildade. É por isso que eu nem gosto de ser prepotente sobre as coisas, porque penso, não, eu também não sabia dessas coisas. Então, quando as pessoas dizem, você não mencionou isso, não é que eu esteja tentando não mencionar, talvez eu realmente não soubesse mesmo. Bad Girl escreve: Candace, você me faz orgulho de ser mulher. Continue lutando boa luta. Que Deus abençoe você e sua família. Rachel diz: precisamos de um clube do livro virtual. Está chegando. Me dê até setembro. Estou reconstruindo todo um site porque suspeito que, eventualmente, vou acabar sendo expulsa da vida. Não há mais jornalistas que gostem de mim. E eu vou ser expulsa da vida. Então vou ter que ter minha própria plataforma. Estou trabalhando nisso, eu prometo pra vocês. Por fim, vou ler a mensagem da Paige. Paige escreve: por favor, pesquise sobre Whitney Webb e seu livro em 2 volumes, One Nation Under Blackmail. Você vai gostar tanto quanto ou até mais do que gostou. Caos. Sim, chantagem tem sido o nome do jogo há muito tempo. E com muita frequência, Israel está envolvido quando temos situações de chantagem.
E como eu disse, metade das coisas que você descobre estão sendo escritas por israelenses. Então, esse conceito de chamar isso de antissemita é uma piada, mas é tudo o que eles têm. É tudo o que eles têm. É como se você disser algo que eu não gosto, eu simplesmente vou te chamar de antissemita. E isso simplesmente não está certo. Certo, pessoal? Infelizmente, esse é todo o tempo que temos para hoje, mas não se preocupem. Amanhã estaremos de volta e vamos falar sobre mais assuntos que vão ofender pessoas e eu vou receber mais manchetes me lembrando de que é melhor eu me comportar. E felizmente tenho vocês me apoiando no Locals. Não tenho nenhuma corporação ou qualquer outra coisa estranha a qual eu tenha que responder. Então acesse locals.com para apoiar o show, Candace para apoiar o show. Compre alguns produtos no clubcandice.com, porque agora somos todos considerados teóricos da conspiração, porque somos constituídos diferente. Obrigado, pessoal. Amo você. Vejo você amanhã.